Então, eu falei que ia comentar um pouco as observações da Lucimara. Em primeiro lugar, uma simpatia muito grande a Lucimara, né? E ela falou uma coisa que é uma preocupação, ou é uma, mais do que preocupação, é uma explosão, digamos assim, desde João Paulo II até o Papa Francisco, passando por Bento, que talvez foi o que mais falou a respeito disso, a ligação da nossa fé, do cristianismo, com o belo, com a estética. Isso é uma preocupação. O Bento XVI fez uma célebre conferência nós chamamos Le Bernardin, naquele grande centro cultural em Paris, chamado os Bernardinos, que é onde se reúnem intelectuais, pensadores de toda a França, ligados, o centro é ligado, é propriedade da Arquidiocese de Paris, e ele fez lá, quando ele esteve na França, ele fez uma célebre conferência, exatamente toda ela marcada pela vinculação do belo com o cristianismo. E ela falou isso também do Papa Francisco, que ele diz a respeito disso. Nessa ligação, eu estava observando o seguinte, eu estava olhando o livro que eu comprei de iniciação musical para dar aula para os alunos, e não era o objetivo do livro e, portanto, não estou criticando o livro por isso. Mas eu achei um pouco estranho de colocar várias coisas de informação sobre música no final, como um adendo, colocar música religiosa e mais nada. Colocou vários tipos assim e colocou música religiosa. Na verdade, é bom a gente lembrar, primeiro, que o título música religiosa é errado. Nós deveríamos caracterizar a música como música sacra, né, que diz respeito à música cristã, na sua grande tradição cultural, e depois teríamos que falar da música litúrgica. São dois tipos de música que não seria correto caracterizá-las como música religiosa. Música religiosa é qualquer música ligada a qualquer religião. Não é o caso, eu tenho certeza que não é este o caso. Mas se a gente pegar a música sacra ou a música litúrgica, olhar a história da música no Ocidente, as maiores e melhores produções musicais existentes estão ligadas à fé cristã. Os oratórios de Bach, de Handel, as missas, mesmo aqui em Minas Gerais, na nossa terra, a música barroca mineira está ligada a quê? Mas não é só a música. É também outras formas de arte, a arquitetura, a escultura. Está ligada a quê? Então, há um vínculo, há um casamento impressionantemente vinculado e íntimo entre a expressão do belo e a narrativa cristã. O Ocidente está marcado por isso. É possível você visitar alguma cidade europeia sem visitar as igrejas, as basílicas e as catedrais? Eu me lembro de estando em Roma com o meu cunhado, minha família, aí quando chegou no Coliseu, te pagar para entrar, e é caro, aí ele falou assim, para que eu vou entrar no Coliseu? Os lugares mais bonitos a gente entra de graça, Basílica de São Pedro, Basílica de Santa Maria Maior, Basílica de São João de Latrão, Basílica de São Paulo Extramuros, você entra e fica assim, quem nunca viu uma igreja bonita, né? Você vai a Londres, a Basílica de São Paulo, a Catedral de Westminster, católica, enfim, a Abadia de Westminster, você vai em Paris, a Catedral de Notre-Dame, você vai em Chartres, Europa inteira. Você vê as esculturas, a Pietà, o Moisés, Capela Sistina, olha, aí é pintura, a ligação profunda do belo. Então eu gostei muito quando ela falou isso. Mas eu gostaria também, depois nós vamos ver mais o que ela vai falar, eu gostaria também de completar um pouco o que eu estava dizendo antes a respeito desta valorização da religiosidade popular e que a Lucimara também falou como o Papa fala numa linguagem simples. Por exemplo, houve um determinado momento que o Papa não falou aquilo que nós, por exemplo, esperávamos que ele falasse. Por exemplo, ele não falou da onda gnóstica que existe no mundo de hoje, o gnosticismo. Essa é uma linguagem nossa, é uma linguagem técnica. Ele preferiu não falar essa linguagem que é hermética, as pessoas comuns não iriam entender, e usou outras formas de fala
para que as pessoas pudessem entender o que ele estivesse falando. Para nós era muito simples, bastava ele falar essa palavra que a gente iria entender. Por isso que eu transmito para vocês a crítica que ele faz ao gnosticismo. Não é agnosticismo. Agnosticismo é uma espécie de ausência de Deus, que muitas vezes faz parte da própria estrutura cristã, até mesmo os evangelhos. Nós chamamos de teologia negativa. O gnosticismo é o contrário, é a pretensão do homem de conhecer Deus. Esse gnosticismo, ele luta com o cristianismo desde os tempos quando os evangelhos foram escritos, principalmente o evangelho de São João, e que percorreu até os dias de hoje. Gnosticismo está impregnado no espiritismo, está impregnado na nova era, New Age, está impregnado em tantas formas imanentistas de se considerar Deus como fazendo parte do mundo. Certas formas, por exemplo, de preocupação com a natureza, a ecologia, estão ligadas ao gnosticismo. Não ponham A na frente. Ou seja, exatamente com relação a isto, o Papa fala que nós não podemos ser dominados por uma religião escapista, onde se coloca Deus a consumo próprio, fabricado e criado segundo os meus interesses, para mim somente, que não provoca nenhuma exigência de participação e assim por diante. Mas eu vejo também uma coisa interessante. Nos dias de hoje, está surgindo uma nova forma de sensibilidade, de participação nos jovens. Curioso, né? Há uns 10, 15 anos atrás, eu acho que até menos, os jovens são passivos, os jovens não fazem parte, estão alienados, não são iguais aos jovens de 40 anos, de 30 anos atrás, etc, etc. Meu filho, de uma hora para outra, do seu modo, o que é extremamente justo, esses jovens saíram para as ruas, estão lutando, estão participando, estão vivenciando a sua cidadania coletivamente, se organizam nas redes sociais. Claro, não estou batizando e jogando água benta em tudo, mas esta ânsia de participação é positiva. Só que aqueles mesmos que criticavam antes não estão elogiando agora, porque estão contra eles. Vamos ver agora mais uma participação da Lucimara Trevisan, do Centro Loyola. Vamos ver. O Centro Loyola foi fundado no dia 27 de fevereiro de 1997 pelo padre Álvaro Barreiro, que era um jesuíta, com a intenção, né, desde o início, de ser um espaço de formação, de espiritualidade, né? Então, ele tem a missão, a gente diz assim, de possibilitar às pessoas, não é, um outro olhar para a cultura contemporânea, né? Então, ler a vida, a existência e a cultura, não é, a partir do olhar de um humanismo cristão. Então, ele vai oferecer cursos nas áreas de filosofia, de teologia, de espiritualidade, de literatura, né? Ele tem uma diversidade de atividades, desde ciclo de palestras, mini-cursos, cursos maiores de aprofundamento. O tipo de atividade que o Centro Loyola oferece que desperta o interesse das pessoas por fazer. Então, vem um público assim, bem diversificado. São pessoas que estão em busca de uma formação, de um aprofundamento da fé cristã, que buscam uma outra leitura para a vida, um outro sentido para a vida. A gente costuma usar essa expressão. A maioria dos professores são professores na Arquidiocese, no curso de Teologia da PUC, né? Do ISTA também, da Faculdade dos Jesuítas, alunos de mestrado, doutorado, né? Pessoas que estão lidando então com a filosofia, com a teologia, com a literatura, não é? Que de numa linguagem assim mais existencial ajuda as pessoas a descobrirem aí um itinerário, o encontro com Deus e fazer um itinerário pessoal de fé, não é? De redescobrir a esperança, o sentido da vida.
Pois é, nós chegamos ao final desse bloco. Vou comentar daqui a pouquinho também a fala da Lucimara. Voltamos daqui a pouco.